As lendas do mar sempre falaram sobre o dia em que o mentiroso confrontaria a verdade absoluta sob as sombras dos deuses. Diante dos olhos cansaços de Usopp, a colossal árvore Yggdrasil erguia-se como o próprio pilar que sustenta o firmamento mundial. O vento gélido da terra dos gigantes batia contra o seu rosto, trazendo memórias antigas de promessas feitas em águas distantes. Sentado à beira de um abismo monumental, ele sentia o peso insuportável de carregar uma reputação construída sobre falsidades. Suas mãos tremiam sutilmente ao tocar o tecido áspero de sua mochila de sobrevivência, onde guardava seus maiores segredos. Lá no fundo, envolta em panos velhos, repousava a brilhante máscara dourada que um dia definiu sua coragem artificial. Sogeking sempre foi o herói perfeito que Usopp jamais conseguiu ser em sua própria pele mortal. Na Ilha da Justiça, aquele disfarce permitiu que ele encarasse os deuses do governo mundial sem recuar um único passo. Mas em Elbaf, a terra dos guerreiros mais orgulhosos do planeta, as mentiras não possuem poder para salvar uma alma. Os passos dos gigantes faziam a terra tremer constantemente, lembrando o atirador de sua extrema insignificância física. O orgulho de Elbaf exige que cada homem olhe nos olhos da morte com um sorriso aberto e sem artifícios. Usopp olhava para suas próprias mãos e sabia que, sem o disfarce, ele continuava sendo apenas o garoto covarde de Syrup Village. A dualidade que corroía seu peito criava uma barreira intransponível entre o guerreiro lendário e o homem real. Ele se lembrava de Dory e Brody, os dois capitães que o ensinaram o verdadeiro significado de lutar com honra. Eles lutaram por 100 anos sem nunca questionar o motivo, guiados puramente pela fé em seus deuses e em si mesmos. Enquanto isso, Usopp sempre dependeu de truques, poções e mentiras elaboradas para sobreviver aos perigos do novo mundo. Mas Elbaf não aceita guerreiros que se escondem atrás de sombras ou de identidades criadas pela conveniência. Ao erguer a máscara dourada em direção ao céu, Usopp sentiu uma vertigem avassaladora tomar conta de sua mente. Uma voz sussurrava no vento da montanha, cobrando o preço eterno por cada farsa espalhada pelos mares. Ele relembrou as mentiras que contou para Kaia, as histórias fantásticas que inventou para trazer alegria a uma jovem doente. Aquelas mentiras nasceram da compaixão, mas cresceram até se tornarem um fardo pesado demais para suas costas humanas. Se os gigantes descobrirem que seu grande herói é na verdade uma farsa, o respeito se transformaria em fúria destrutiva. Ele aproximou a máscara de seu rosto, sentindo o magnetismo frio do metal quase tocar a sua pele. Vestir o disfarce significaria aceitar a segurança da ilusão e fugir permanentemente de quem ele realmente era. Deixar a máscara de lado significaria expor sua fragilidade absoluta diante de uma terra que não tolera os fracos. Foi então que ele percebeu algo estranho gravado no interior da própria máscara que carregava por tanto tempo. Símbolos antigos, idênticos àqueles esculpidos nos monumentos sagrados de Elbaf, reluziam de forma inexplicável. Como poderia um disfarce improvisado em Water 7 conter a caligrafia sagrada dos deuses do norte? O destino não era uma escolha que Usopp havia feito, mas uma força ancestral que o arrastava para aquela ilha. O medo de falhar com seus companheiros pesava mais do que a ameaça de qualquer criatura gigante. Luffy sempre acreditou nele, mesmo quando o próprio atirador havia perdido toda a fé em sua própria capacidade. Aquela confiança cega de seus amigos era o combustível que o mantinha vivo, mas também o seu maior tormento. Ele sabia que a verdadeira coragem não consistia na ausência do medo, mas no ato de avançar, apesar de estar apavorado.
Para se tornar o bravo guerreiro do mar, o rei dos atiradores precisava morrer e dar lugar ao homem comum. De repente, um tremor de proporções catastróficas sacudiu as fundações da montanha onde Usopp se abrigava. Um rugido ancestral ecoou dos níveis mais profundos de Elbaf, fazendo o próprio ar vibrar com pura intenção assassina. O solo cedeu sob os pés do atirador, arremessando diretamente para a escuridão desconhecida de uma catacumba oculta. Ao cair sobre um monte de poeira milenar, seus olhos focaram em algo impossível que brilhava nas profundezas da terra. Diante dele, gravada em paredes de rocha indestrutível, estava a árvore genealógica de uma linhagem há muito esquecida pelo mundo. No topo das gravuras sagradas, ao lado dos reis gigantes, o desenho de um nariz longo revelava a verdade sobre o sangue de Usopp. A visão daquele antigo mural de pedra fez o coração de Usopp parar por vários segundos. As inscrições esculpidas na rocha milenar mostravam uma silhueta que desafiava a própria lógica. Dory e Brody aproximaram-se lentamente, fazendo o chão do templo sagrado tremer. O gigante ruivo apontou o imenso dedo em direção ao desenho gravado na parede. Ele explicou que aquela não era uma caricatura comum, mas o registro de uma raça esquecida. Nos tempos antigos do século perdido, existia uma união secreta entre diferentes linhagens do mundo. Essa linhagem híbrida e mística recebeu o nome secreto de Clã Dosada. Os Dosada eram conhecidos por carregar genes mistos de gigantes e de anões guerreiros. O traço mais marcante dessa herança genética única era justamente o nariz extremamente longo. Usopp sempre acreditara que sua fisionomia era apenas uma piada boba da natureza. No entanto, a verdade histórica agora batia diretamente contra o seu peito cansado. Os anões de Tontata e os gigantes de Elbaf possuíam uma aliança de sangue indissolúvel. Quando essas duas raças se cruzavam em raras ocasiões, os guerreiros Dosada nasciam. Esses guerreiros híbridos possuíam a precisão cirúrgica dos pequenos e a força de vontade dos colossos. Usopp relembrou instantaneamente de sua conexão imediata com os anões em Dressrosa. Eles o aceitaram como um herói instantaneamente, como se reconhecessem aquele cheiro ancestral. Tudo fazia um sentido assustador e maravilhoso na mente do atirador dos chapéus de palha. Brody revelou que o último grande líder dos Dosada havia desaparecido há 800 anos. Ele era o atirador real que protegia a árvore Yggdrasil contra as forças da escuridão mundial. Com a queda do reino antigo, a linhagem se espalhou pelo mar aberto para sobreviver. O sangue diluiu-se entre os humanos normais ao longo de várias gerações consecutivas. Mas certas características físicas e dons extraordinários teimavam em ressurgir raramente. Yasop, o pai de Usopp, herdara a mira infalível desse passado lendário. No entanto, Usopp manifestara a herança completa, incluindo a estrutura física do nariz longo. O peso dessa revelação esmagadora fez os joelhos de Usopp cederem contra o chão. Ele se perguntava se seria capaz de carregar o fardo de uma linhagem tão importante. Dory soltou uma gargalhada estrondosa que ecoou por todas as estruturas de pedra. Ele afirmou que o destino nunca errava ao escolher os seus legítimos representantes. Os gigantes então guiaram Usopp através de um corredor ainda mais profundo e escuro. O ar tornava-se cada vez mais denso e carregado de eletricidade estática pura. No final do caminho, uma câmara monumental guardada por estátuas de deuses se abriu. No centro exato da sala repousava um pedestal de metal negro indestrutível.
Sobre o pedestal estava cravado o lendário martelo de guerra do próprio rei Loki. Brod explicou que apenas um verdadeiro guerreiro dosada poderia erguer aquela arma mística. Usopp deu um passo para trás, sentindo o suor frio escorrer por seu rosto. Ele lembrou-se de todas as mentiras que contara sobre possuir uma força devastadora. Aquela mentira contada no East Blue estava prestes a se tornar seu teste definitivo. Engolindo o próprio medo seco, ele estendeu as duas mãos trêmulas em direção ao cabo. No momento em que seus dedos tocaram o couro antigo, toda a ilha de Elbaf tremeu violentamente. Uma fenda colossal abriu-se no teto do templo, revelando que algo terrível havia despertado nas profundezas. O tremor sacudiu as profundezas do templo, enquanto a imensa fenda continuava a se expandir violentamente sob os pés dos gigantes. Rochas imensas despencavam do teto abobadado, forçando os guerreiros de Elbaf a recuarem em pânico. No centro exato do caos, o lendário martelo do rei Loki permanecia cravado no solo sagrado como um monumento intransponível. Uma criatura ancestral, desperta pelo desequilíbrio da ilha, rugiu das profundezas da fenda escura. Usopp olhou para as próprias mãos calejadas, sentindo o peso esmagador de seu destino como um verdadeiro guerreiro. Ele percebeu que nenhuma máscara ou alter ego místico poderia salvá-lo daquela probabilidade final. Com um passo firme que desafiava sua antiga covardia, o atirador caminhou em direção ao pedestal de Loki. Os gigantes sobreviventes observavam boquiabertos aquele pequeno humano que se atrevia a marchar contra a destruição. O sangue da raça híbrida dosada começou a pulsar mais forte nas veias de Usopp, emanando um calor desconhecido. Ele saltou sobre a borda da cratera fumegante e pousou diretamente diante do cabo maciço de Obsidian. Lembrados de todas as mentiras antigas que já havia contado sobre sua força descomunal, ecoaram em sua mente. Ele prometera outrora carregar um martelo de 10 toneladas e o destino agora cobrava a realização dessa lenda. O monstro ancestral emergiu completamente da fenda, estendendo garras devastadoras na direção do herói. Usopp firmou os pés na rocha e puxou o cabo do martelo com toda a força oculta de sua linhagem ancestral. As runas cravadas no metal antigo brilharam com a intensidade de um sol nascente, espantando as sombras do templo. Contra todas as leis da física e da lógica mortal, o colosso de pedra começou a deslizar para fora do chão. Usopp ergueu o martelo de Loki acima de sua cabeça com um brado de fúria que ecoou por toda a extensão de Elbaf. Ele desceu a arma lendária num golpe devastador contra a fera bizarra que ameaçava esmagá-lo. O impacto gerou uma onda de choque tão colossal que dividiu as nuvens de tempestade no céu da ilha. A criatura das trevas desintegrou-se instantaneamente sob a pressão da energia divina libertada pelo atirador. O silêncio retornou solenemente às ruínas sagradas, enquanto a poeira assentava sobre o chão devastado. Um por um, os gigantes caíram de joelhos em sinal de absoluto respeito ao novo herói de sua pátria. Ele não era mais um mentiroso assustado, mas sim a encarnação viva da profecia mais aguardada de Elbaf. Dias depois, uma celebração monumental tomou conta de todas as aldeias sob as raízes da grande árvore Yggdrasil. Amigos de longa data choravam de orgulho ao verem o nome de Usopp ser gravado nas tábuas de pedra da história. Sabendo que sua jornada com os Chapéus de Palha cumpria seus capítulos finais, Usopp tomou sua decisão mais nobre. Ele declarou a fundação oficial de um novo território soberano, livre e protegido por sua mira infalível. A lendária Ilha dos Atiradores deixava de ser uma fábula distante para se erguer orgulhosamente nos mares do Novo Mundo.
Pequenos anões e gigantes uniram-se sob a bandeira do bravo guerreiro para erguer defesas inexpugnáveis. No centro da nova ilha, uma estátua gigantesca sem máscara foi esculpida para imortalizar o herói. Olhando para o horizonte radiante, Usopp despediu-se mentalmente de seu passado repleto de mentiras e inseguranças. Ele sorriu ao lembrar de cada história exagerada que contava para Kaia em sua pacífica vila natal. Cada mentira inocente havia se transformado em uma verdade heróica gravada eternamente na pele do mundo. Os mares agora tremiam não de medo, mas sim perante a lenda real do mestre dos atiradores. O ciclo de provações de Elbaf estava encerrado por completo, trazendo paz e redenção absoluta ao coração do guerreiro. Ele havia se tornado, sem sombra de dúvidas, o mais bravo e honrado guerreiro de todos os oceanos. A bandeira da Ilha dos Atiradores tremulava alto contra o vento, um símbolo eterno de esperança e audácia. Ali nascia um novo amanhã, onde os fracos encontravam coragem olhando para o legado do herói de nariz longo. A fábula terminava onde a verdadeira história imortal e imutável finalmente fincava suas raízes permanentes na eternidade. E assim, o nome de Usopp ecoará para sempre como sinônimo definitivo de coragem pura alcançada além do medo.